Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Mimoso para o Mundo. Se vocês estiverem gostando, não se esqueçam de deixar os seus likes, fazer os seus comentários e se inscrevam no canal, tá bom? Então, eu quero falar hoje para vocês um pouquinho sobre as barreiras que a gente enfrenta, né, quando a gente resolve migrar para outro país. E uma das barreiras é a questão da língua, né, porque a gente vai migrar para aquele determinado país e muitas das vezes a gente nem fala aquele idioma, assim como eu. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu arranhava um pouco de inglês, né, e até é engraçado, né, que quando eu falo para as pessoas que até hoje eu não falo inglês. Não sou uma pessoa fluente no idioma, também nem tive tanto tempo assim para me desenvolver. Eu estudei 5 anos no Brasil, tinha uma noção. Até trabalhava no Brasil em cruzada internacional, dava para mim me comunicar direitinho, mas assim, não era fluente, como também não sou. E como também, nós não somos fluentes nem na nossa língua, na verdade, nem no português a gente é fluente, né. Muitas das vezes a gente se esbarra com palavras em português que a gente nem sabe o que significa. E também a gente nem, conhece muito, a língua gramaticalmente, né. Muitas das vezes você vai falar: "O que que é um gerúndio?", a pessoa não sabe o que que é um gerúndio, o que que não é um substantivo. Às vezes a gente nem sabe conjugar os verbos na conjugação certa, né. Então aí a gente diz: "A gente é fluente, eu sou fluente". Aí tem um ditado que diz assim: "Na terra", né, não, como é que é o ditado? Diz assim: "Na terra de cego, quem tem um olho é rei". Já ouviram esse ditado, né? "Na terra de cego, quem tem um olho é rei". Então, eu era rainha, porque eu tinha um olho só. Muito engraçado. Eu acho engraçado isso. Aí o pessoal diz: "Nossa, como você fala inglês". "Falo nada, eu tenho um olho só". E é isso mesmo, né. Às vezes um pouquinho que você sabe, o outro fala: "Nossa, como aquela pessoa sabe falar inglês". Sabe nada, a gente não sabe nem o português, como eu disse, né. Aí você imagina que barreira difícil é essa questão da língua. Você chegar num país e não saber dominar aquele idioma, o outro tá falando uma coisa, você não tá entendendo nada que ele tá falando. Aí eu me lembro na casa que eu trabalhei quando eu cheguei aqui, aí o pessoal, eu trabalhei de babá também, né. Aí eu fui num restaurante com a família, né, que tinha me contratado como babá, e aí eu ficava tomando conta lá, eles ficavam sentados na mesa e eu ficava tomando conta da criança deles, né, do filho deles. Aí na hora de comer eles me chamaram: "Dilva, vem aqui comer". Aí veio o garçom, aí eu fui pedir o garçom, como se fosse hoje, eu disse assim: "Ah, eu quero um snake". E todo mundo começou a rir na mesa, né. "O que que você quer comer?". "Ah, eu quero um snake". Snake? Aí todo mundo estranhando. Ao invés de eu falar um steak, eu falei um snake, né, que snake é cobra. Eu quis que me lembro como se fosse hoje esse fato, muito engraçado. Ai, meu pai, eu confundindo, né, as coisas, né. É igual quinta-feira, Thursday. Thursday é quinta-feira. Aí tem Thursday, tem Trust, que é tá com sede, tá com sede. Aí tem um monte de palavras, assim, que a gente mistura. Então tem essa questão da língua, e se imagine você num país, você não sabendo falar o idioma como se deve, como agora mudando, né, agora falando sério, né,
como é triste, né, você não saber falar o idioma ali, né. E eu me lembro que isso foi uma coisa que o Vinícius sofreu muito, né, ele sofreu mais ainda, porque ele ficava o dia todo na escola. Aí ele olhava para um lado, um falando inglês, e olhava para o outro falando espanhol. Aí chega para mim: "Mãe, como é que eu vou fazer? Eu não aguento mais ficar naquela escola. Ali é um presídio, eu entro ali, um falando inglês, outro falando espanhol, não estou entendendo nada que eles estão falando, me coloca no avião, me manda, pede para minha tia cuidar de mim, que eu não quero ficar aqui, nesse lugar". Por quê? Isso aí estava apavorando ele, né, porque ele não sabia falar, né. O Diego se comunicava um pouco, mas ele não sabia nada. Então o Vinícius foi aquela pessoa que foi jogada no fogo, né, tadinho, sofreu a beça meu filho. Quando ele chegava em casa, às vezes ele chegava chorando porque não conseguia se comunicar. Então muitas das vezes não, quando a gente chega, a gente vai procurar o nosso grupo, né, conforme eu falei, a nossa tribo, acho que eu já falei em algum vídeo desse, porque a gente vai procurar aquele pessoal que fala a nossa língua, né, que a gente possa se comunicar, que tem os mesmos hábitos, né, porque cada povo tem hábitos diferentes, né, do nosso. Aqui eu estranhei muito quando eu cheguei, quando eu via que as pessoas, os pais quando ficam já de idade vão para o nursery home, né, vão para um asilo, né. Não que no Brasil não tenha também, claro que no Brasil tem, mas quando você vê que a maioria dos nossas pessoas de idade ficam conosco. E o americano já é costume, já é da cultural, e nem os seus velhos querem morar com os seus filhos, eles querem morar separado, eles não querem morar junto com os filhos, já é cultural. Então os hábitos, né, quando alguém, eu oferecia ajuda para alguma coisa, aí a pessoa falava: "Não, eu posso fazer isso", ou quando uma criança ia chegar, às vezes eu estava limpando uma casa, a criança pegava um banquinho, ia naquela altura para pegar uma coisa, quando eu ia ajudar, disse: "Não, eu posso fazer isso, obrigada". Então, são costumes diferentes, né, eles já criam também os filhos deles, desde pequeno já ser independente, né. Normalmente aqui as crianças quando já fazem seus 18 anos, que vai para a faculdade, quando elas vão embora, elas não retornam mais, a não ser para visitar, de lá elas já saem para trabalhar, né, já ficam trabalhando, e a gente fica ali, né, lambendo a nossa cria o tempo todo, a galinha choca o tempo todo, o americano já cria o filho para ser independente, a gente não, a gente quer, o filho só sai de casa quando ele casa, quando ele se casa, que é diferente, né, então, é tudo muito diferente. Então tem essas questões que a gente olha e se assusta com o jeito, né, que as pessoas, vivem, né, totalmente diferente daquilo que a gente da forma que a gente vive, né. Então isso é um problema sério também, esses costumes que a gente vai ver: "Nossa, por que que eles são desse jeito? Ai, por que que são assim? Olha por que eles fazem", a gente estranha, né, muito, muita coisa. Então são várias coisas, né, que a gente enfrenta, né. Então essa questão da língua é uma questão séria, foi uma questão que assim, que eu tive muito problema com, principalmente com o Vinícius, né, com o meu filho caçula, né. E hoje ele está totalmente americanizado, ele tem todos os hábitos, todos os costumes dos americanos, ele quando ele está em casa, que é a coisa mais rara, ele está em casa, mas quando ele está em casa, ele pergunta se ele pode pegar alguma coisa na geladeira: "Mamãe, eu posso ter isso? Mamãe, eu posso pegar?" Eu falo: "Não, meu filho, eu posso ter isso não, você pode pegar, você está na sua casa". Ele: "Não, mas às vezes pode ser de alguém e tal", "Você está na sua casa, meu filho". Então ele tem esses costumes já é totalmente diferente do Diego. O Vinícius é totalmente americanizado, ele pegou todo o ritmo de americano. Às vezes até eu falo: "Nossa, meu Deus, como que o Vinícius tá enjoado, como que ele tá cri-cri". Eu falo que ele tá cri-cri, porque ele foi criado aqui, então tá totalmente diferente, né, ele é totalmente diferente do irmão dele, né. Virou um americano mesmo, todo o hábito, tudo, tudo. E é o que mais reclamava quando era criança, e hoje é o que está totalmente, habituado, né, o que mais está habituado aqui em casa, né, com o ritmo dos americanos. Mas enfim, então são várias, barreiras, né, então essa questão da língua que eu falei,
E outra questão também é que são barreiras, né, que impede às vezes a gente até de progredir, né, progredir mais, essa questão da língua, de crescer. Como tem muita gente aqui, eu já tive pessoas que me disseram assim: você não cresceu", entendeu? Porque eu continuo fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, limpando casa, que eu não cresci, né. Esse tipo de coisa que as pessoas falam. Pode até ser, mas eu estou bem tranquila com a vida que eu tenho e até onde a gente chegou, fazendo o trabalho que a gente faz, né. Mas então tem essa questão da língua e a questão da falta de documentação, né, porque quando você não tem documento é uma barreira danada, porque a gente chega e a gente vai fazer o quê? Consequência de não ter um documento, trabalhar para brasileiro. E é aquilo que eu disse para você, quando você vai trabalhar para brasileiro, você é muito explorado, né. O brasileiro normalmente, pelo menos as pessoas que eu trabalhei, brasileiras, elas não têm o mesmo elas não têm aquela empatia pelo seu conterrâneo, pelo brasileiro, não, né. O brasileiro não é assim. Então, aí você é explorado, eles te pagam menos quando você recebe, né, porque muitas das vezes também, às vezes, nem te pagam. E muitas das vezes quando você trabalha que a pessoa sabe que você não é legalizado, que você não vai reclamar, aí que ele te explora mesmo. E a gente vai trabalhar para quem? Para brasileiro. Então essa é uma das consequências das barreiras que a gente encontra aqui. Por quê? Porque você não fala a língua, não pode trabalhar para americano, não tem documento, como é que você vai fazer para trabalhar se você é indocumentado? Então é muito complicado. A gente vai trabalhar realmente para brasileiro, vai se sujeitar, vai ganhar menos, né, sendo que, esse menos para mim valeu a pena, né. Mas, normalmente eles não te pagam bem, eles não te pagam aquilo que você mereceria ganhar, não, não, eles vão te explorar até a última gota, né. E é uma coisa que eu sempre alerto as pessoas aqui, quando chegam, porque vai enfrentar essas barreiras, essas dificuldades por não falar o idioma, por não ter o documento. E muitas das vezes também, quando você fala o idioma, você também não vai conseguir, muitas das vezes, um bom trabalho ou nunca vai conseguir. Por quê? Porque você não tem documento. Você não tem documento, como é que você vai conseguir um trabalho? Porque o trabalho vai ser para os americanos. O trabalho vai ser para eles. A vaga vai ser deles, porque eles é que são cidadãos, eles que têm o documento, você não tem. Então você pode ser um dentista, pode ser um advogado, pode ser o que seja, a profissão que seja. Dificilmente você vai conseguir trabalhar. A não ser que você venha, que você faça, por exemplo, você é um médico, aí você vai fazer um curso de não sei quantos anos, um dentista que eu sei que é 2 anos que você vai fazer, advogado não sei quantos anos são que você tem que fazer, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que pagar aquele curso aquele tempo todo e vai ter que ser fluente no idioma e vai ter que ter o documento, que muitas das vezes você não tem esse documento, né. Você não tem um documento para trabalhar, mesmo você sendo fluente. Aí por isso que tem muitos advogados, muita gente com profissões que vem no Brasil que vai trabalhar em subemprego, por quê? Porque ela não tem o documento. Muitos até pode falar, mas ela não tem documento, né. Então vai ter sempre uma dificuldade. A gente que com a gente sendo imigrante, nós vamos sempre ter dificuldade. Vai ter que ser subemprego na maioria das vezes mesmo, tá. No próximo vídeo eu continuo falando mais um pouquinho.